Olá pessoal, tudo bem? Como vamos? Bom, relembrando para quem não viu ainda a apresentação, meu nome é Eduardo Arruda e nós vamos estudar na disciplina Ambientes Operacionais. Nessa vai ser a nossa primeira aula, ok? Bom, agora nós vamos estudar a disciplina Ambientes Operacionais, onde, relembrando os tópicos que nós vamos ter, que são as unidades, né? Falando primeiro sobre os sistemas operacionais, um pouco sobre o histórico do Windows, depois sobre a parte do Microsoft Windows, né, a parte de gerenciamento do sistema, tá certo? E depois um pouco sobre sistemas operacionais Linux também. E por fim, da unidade, nós teremos ferramentas Office, certo? Mas hoje nós vamos para os sistemas operacionais. Essa unidade 1, ela contempla o quê? A introdução aos sistemas operacionais, tá certo? Lembrando o seguinte, vocês devem ler o material, vocês devem assistir os links, se guiar pelo guia de estudos, que nós vamos já estar postado no ambiente para que vocês consigam estudar, ok? Bom, então nessa análise nós vamos descrever os pontos principais de um sistema operacional, ok? Então vamos em frente. O que é o sistema operacional de qualquer computador ou qualquer dispositivo que acesse, dê acesso ao usuário a acessar recursos de TI, ou seja, recursos de tecnologia, internet, e comunicação de dados hoje em dia. Entenda comunicação de dados e voz, porque você pode também fazer a mesma coisa através de um tablet, de um smartphone, de um notebook, de um desktop. Então você vai ter diversos meios para usar os sistemas operacionais, ok? Então você tem, na realidade, o sistema operacional ele integra todos os dispositivos. É o principal programa ou o principal software de um computador ou de um dispositivo, como eu disse antes. Tudo está integrado a ele. Para funcionar, precisa desse sistema que controla tudo. Certo? É o principal software de qualquer dispositivo, é o sistema operacional. Esse é um grande diferencial. É o grande diferencial, por exemplo, do iPhone. O seu sistema operacional, então, é fundamental o desempenho dele atrelado, obviamente, ao hardware, ou seja, ao componente físico. Tá? Mas vamos em frente. Então, o que é que o sistema operacional deve fazer para facilitar a nossa vida? Colocamos alguns pontos aqui. Então, ele tem que criar um elo entre o usuário, tá certo? E, claro, entre o hardware, a parte física, como eu tinha falado. Ele precisa ter essa facilidade de uso, tá certo? Hoje, todo mundo, a gente diz que nasce sabendo, utilizando sistema operacional. Por quê? Porque você vive no meio da tecnologia. É natural isso acontecer, tá certo? A gente tem, às vezes, uma facilidade maior, às vezes outra menor, mas assim, em algum momento você vai precisar utilizar e vai, depois que usar, já era. Você vai estar integrado a isso. Ele inicializa o hardware, ou seja, toda a parte física é inicializada pelo sistema operacional, tá certo? Tudo funciona e para funcionar precisa ser inicializado pelo sistema operacional, tá certo? Fornece o controle desses dispositivos. O seu mouse não está funcionando, o seu teclado está ruim. Pode ser um problema técnico, físico falando? Pode, mas normalmente é um problema de reconhecimento do dispositivo no sistema operacional, tá certo? Então, é o principal programa. A gente tem que saber realmente utilizar um pouco melhor o sistema operacional que a gente vai estar usando no dia a dia. A gente pode até usar no trabalho um sistema, em casa outro, e quando você vai comprar alguma coisa em uma loja, você está usando um outro sistema. Isso não tem nada a ver. Mas por trás de tudo, de todo dispositivo que você vai num quiosque de vendas, tem um sistema operacional ali funcionando. E você, aquilo ali, para a gente que está usando o recurso como cliente, vai ser indiferente. Mas para quem está operando, é importante saber. Tá certo? Fornecer a gerência e integração de tarefas. Então, ele consegue gerenciar. Por exemplo, você está navegando na internet e aí trava uma das abas do seu navegador de internet. Dependendo do sistema operacional, ele pode fechar só uma aba ou pode fechar o navegador inteiro. Tá certo? Então, um pode ser, aí depende do programa que você está usando, depende do sistema operacional que você vai estar usando, então ele consegue fazer isso. Tá? Por exemplo, no Linux, isso já era possível faz tempo. Já no Windows, hoje em dia, é possível fazer isso, mas aí depende do navegador que você está usando. Se você usar, por exemplo, o Internet Explorer, que é o que é muito utilizado no mundo todo, ele só fecha o navegador inteiro, tá certo? Até as últimas versões. Já o Google Chrome, que é uma das ferramentas da Google mesmo, e aí ele roda em qualquer plataforma,
esse sempre foi possível fechar cada aba. Quem é que controla isso? O sistema operacional. Antes travava, fechava tudo, reiniciava o computador. Né? Hoje em dia não tem muito isso, tá certo? E, principalmente, manter a integridade do sistema. Tá? Por exemplo, com certeza, não é na maioria do tempo, né, de vocês, mas o que é que acontece? Antigamente você tinha, quando eu falo antigamente, não pense que são 30, 20, né? Negócio muito longe não, mas assim, há uns 10, 15 anos atrás, você simplesmente para usar o computador, você estava lá usando o Windows e dava uma tela azul. E você tinha que fazer o quê? Reiniciar o computador. Né? Você tinha que reiniciar o computador travava muito. Tá? Você estava usando, do nada ele parava. Então, por quê? Porque não tinha essa integridade entre o sistema e o hardware. Travava muito. Tá? Que mais na frente a gente vai entender por que desses travamentos aconteciam antes com mais frequência. Então vamos adiante. Bom, e aí, né, além disso tudo, de controlar, fazer a integração, manter a integridade com o hardware, tem a questão do funcionamento dos aplicativos. Os demais programas, todos os demais programas que você pensar, funcionam em cima do sistema operacional. Ou seja, se o sistema operacional não for compatível com o programa que você vai instalar, seja ele qual for, para que qualquer que seja a finalidade, não vai funcionar bem. Talvez nem instale. Tá certo? Talvez nem instale. Bom, então nós temos também a questão de gerência de memória e gerência de disco. O que é que acontece? A gerência de disco é fundamental a questão do acesso. Tá? Numa próxima aula vocês vão ver que a gente vai falar sobre o gerenciamento do Windows e aí a gente vai detalhar mais isso. Mas assim, a gerência de disco hoje em dia a gente consegue colocar, por exemplo, cota de disco. O usuário arruda só consegue ter acesso a 1 GB de dados no HD. O usuário fulano consegue ter um acesso de 2 GB. Você consegue fazer isso com usuários diferentes no disco. No seu disco local ou no seu disco remoto. É mais ou menos parecido com o que você já tem na sua conta de e-mail na web. Na internet, você tem uma cota na sua conta de e-mail. Né? Aquilo ali vai ficar guardado em um disco, em algum lugar na internet. Tá certo? Então, isso aí, para poder ficar guardado, tem uma cota de disco. Quem é que implementa isso? O sistema operacional. Junto com a aplicação, ou seja, o aplicativo que vai estar trabalhando junto com o sistema operacional. No caso, a parte do webmail. Ok? Bom, um outro ponto é a gerência dos que eu coloquei ali, o I/O, né? Input e out-input, ou seja, o dispositivo de entrada e saída. Esses são os principais. Aquilo que vai estar mais próximo do computador, né? E que você vai estar usando o dispositivo, você vai estar usando o seu teclado, né? A tela, o touchscreen, que seria a tela de toque, onde você vai dar as instruções, né? No seu tablet. Hoje, nos seus notebooks que são híbridos, né? Hoje a maioria dos notebooks mais novos são híbridos, então você tem dispositivo. Aquele dispositivo tem que estar integrado. Se o sistema operacional não der suporte ao touchscreen, o que é que vai acontecer? Não vai adiantar nada você comprar um notebook touchscreen, tá certo? Você não vai ter um dispositivo de tela, que ele vai ser uma tela de entrada, um comando de entrada, se ele não dá o acesso. Então, isso aí não vai servir de nada. Então, eu tenho que ter um sistema operacional que dê suporte ao dispositivo que eu vou estar usando. Então, essa integração é fundamental, certo? Bom, e aí nós temos alguns exemplos de alguns sistemas operacionais que vocês vão conhecer na nossa disciplina, certo? Bom, um deles é o Linux. O Linux tem ambiente gráfico? Tem sim, tá? Eu consigo fazer tudo que eu conseguiria fazer no Windows Arruda? Consegue, pessoal. Vocês conseguem numa boa, sem problema, tá? Claro, um pouco de uso, um pouco de readaptação, né, com o Linux que você vai estar usando. Por que eu estou falando com o Linux? Porque não existe um Linux. Existem vários Linux onde nós vamos, tipos, vamos dizer assim, de Linux, onde nós vamos estar detalhando mais na frente. Ok? Bom, um outro exemplo é o conhecido Windows. Esse aqui seria o Windows 2008, tá certo? Então, olha, esse Windows, nós já temos ele numa integração natural. Muita gente estranhou um pouco, quem estava acostumado com a barrinha de tarefas. Essa aqui é a barra de tarefas. Ficou dinâmico, tá certo? Ficou mais ágil e, principal, mais interativo. Porque a ideia do sistema operacional é essa, é ser interativo. Por quê? Porque a facilidade vai trazer mais usuários, e é o que acontece.
É por isso que a Microsoft ela deslanchou desde que foi criada por conta disso, porque foi sempre pioneira em jogar muito alto, tá certo? Arriscando-se, inclusive, até, para poder inovar, né? E sempre conseguem. Bom, e aí você tem um sistema operacional que também é muito usado mundialmente, mas um pouco menos. E aí o que acontece? Por que eu digo um pouco menos, pessoal? Porque é o macOS. Então nem todo mundo compra o hardware da Macintosh, porque o computador da Macintosh, né, pelo menos não comprava tanto. Hoje em dia está mais acessível. Aí, alguns poucos anos atrás era um pouco, vamos dizer assim, salgado o preço, né, o preço um pouco mais alto. Mas hoje em dia, graças aos lançamentos do iPhone, né, do iPad, teve uma, vamos dizer assim, uma disseminação muito grande dos sistemas operacionais da Macintosh, ou seja, da Apple, né? E aí esse lançamento, né, esses lançamentos mundiais difundiram mais ainda os recursos, os poderosos recursos que possuem os dispositivos da Apple, que é uma grande marca e um dos sistemas operacionais mais utilizados no mundo, né? Que inclusive vocês devem lembrar que, vamos dizer assim, uma grande quantidade de filmes que nós assistimos sempre tem um desenho de uma maçã em algum lugar. É justamente a representação dos computadores da Apple e dos computadores, né, Macintosh, que são os computadores que usam o sistema operacional macOS, certo? Bom, e aí em que partes nós temos, tá certo, para dividir um sistema operacional? Veja, eu estou generalizando, não é o Windows, é Linux, não. Todos, basicamente, são divididos em algumas partes. Que partes são essas? Bem, o núcleo, e aí eu vou lembrar para vocês o seguinte, quem já utilizou o Windows nas versões Windows 95, 98, e aí ele dava um erro lá, né, que colocava assim, erro no kernel número tal, é a famosa tela azul. É que às vezes a gente nem lia, já estava tão chateado porque travava tudo, ficava azul, e aí o que acontecia? Só que aparecia lá, kernel. O que é o kernel? É o núcleo do sistema. É lá que contém todas as instruções para o sistema funcionar. Se você dá um comando de entrada, 2 cliques onde não devia, no lugar errado, ou você insistiu no momento, ele estava processando, você continuou insistindo, aqueles 1 bilhão de cliques que você dá, às vezes, achando que vai otimizar, ou seja, agilizar o seu trabalho, na realidade você está prejudicando mais ainda o travamento do processo. E aí o que é que acontece? Ele pode dar um erro, tela azul. Hoje em dia, esses erros foram muito, vamos dizer assim, muito melhores tratados. E aí o que acontece? A gente não tem mais tela azul no Windows. No Windows a gente não tem mais tela azul. Trava, um programa trava, porque os programas são passíveis de erros também, até porque quem os desenvolve somos nós, e todos são passíveis de erros, tá certo? Não existe programa perfeito, tá? Então, quem faz o sistema funcionar é o kernel. Quando você instala um sistema operacional em um computador, na realidade você está instalando um núcleo, que é o sistema operacional, e mais alguns programas atrelados a eles, né? Hoje em dia, por exemplo, você instala o Windows, o que é o Windows? É a interface gráfica, é o recurso funcional dele. Mas, por exemplo, bloco de notas, ferramenta data e hora do relógio. São programas à parte que estão colocados no núcleo do sistema, tá certo? São atribuídos para trabalhar juntos. Mas, vamos dizer assim, o núcleo duro do sistema chama-se de kernel, ok? Bom, o gerenciador de processo. Quem é o gerenciador de processo? É o programa que faz aquela opção que eu falei agora há pouco, ou seja, que trava, o processo está travado, ele vai lá e cancela o processo. Você tem condições de gerenciar os processos que estão sendo trabalhados no seu sistema operacional. Todo sistema operacional hoje possui gerenciador de processos, tá certo? Ele tem que ter esse controle, porque senão fica... toda vez que você abrir o seu programa, ele vai gerar um processo, outro processo, outro processo, e alguns programas geram N processos. Isso aí tem que ser controlado. Memória, gerenciador de memória. O sistema operacional cada vez mais se preocupa com memória. Claro que cada vez mais a gente tem mais recursos a memórias maiores, mais gigabytes, mais hoje em dia terabytes, zettabytes, então você tem um monte de bytes para trabalhar aí com os seus ambientes. Porém, cada vez mais os sistemas têm que estar mais preparados para gerenciar quanto mais memória você tiver, até porque nem todo sistema operacional vai dar suporte a uma quantidade muito grande de sistema, até porque ele também precisa ser instalado com a quantidade mínima de memória RAM, de memória de disco, tudo isso vai estar integrado. E o sistema operacional ele gerencia isso muito bem. Tá? E o gerenciador de arquivos. O que é o gerenciador de arquivos? O gerenciador de arquivos é
aquele programa, parte do seu sistema operacional, que diz como os arquivos vão ser guardados, como que eles vão ser controlados, qual a segurança que eles têm. Cada sistema operacional tem um tipo de gerenciador de arquivos diferente. Ele dá suporte a sistemas de arquivos diferentes, tá certo? Isso é fundamental que a gente entenda. Cada sistema operacional que você vai instalar, vocês vão assistir videoaulas e vão existir lá a descrição de cada um. No material escrito, está lá, bem explicado, vocês devem ler, né? Vocês vão responder os fóruns e vocês vão entender melhor isso que eu estou falando, né? Lembrando que a gente está aqui dando um pontapé, ou seja, o início da conversa do que vocês vão estudar, né? O que vocês vão aprender vai depender muito mais de vocês do que necessariamente da nossa aula. Mas, dando continuidade, o que é que eu tenho, né, do sistema operacional? O sistema operacional, ele basicamente é o principal software do computador, ele tem todas essas funções que eu falei para vocês, né, e ele tem que dar esse suporte para a gente. Tá? Então, na escolha do sistema operacional, ela deve ser muito importante. Você deve escolher de acordo com o software que você vai usar, com o que você vai estudar no decorrer do seu curso. Tá certo? Então, você deve adequar, procurar se informar sobre isso. Isso é fundamental. Né? Então, eu vou fazer um curso, tá, numa determinada área. Que plataformas eu vou precisar? O que é que eu vou usar no decorrer do curso inteiro? É importante eu saber isso, tá? Para saber a melhor escolha de que sistema utilizar. Tá certo? Até porque também isso envolve o quê? Custos. Alguns sistemas operacionais são gratuitos, outros não. Né? Então, você tem que optar, até porque a gente não deve optar por pirataria, tá certo? E as características estruturais, né? As funcionalidades, como funcionam, o detalhamento do uso, tá certo? Como eu disse, hoje em dia a questão da usabilidade é mais fácil. O acesso realmente é muito mais simples a tudo que você precisa desenvolver. E, por fim, os seus ambientes de trabalho, certo? Bom, pessoal, então chegamos ao final da nossa aula, certo? Espero ter gerado dúvidas para que vocês consigam estudar, tá certo? E que vocês tenham dúvidas, porque só tem dúvida quem estuda, tá certo? Um forte abraço e até a próxima.